Vamos lá, galera. Prof. Tabita aqui com a gente, Vitor na parada, tá? Estamos aqui, ó, juntinhos com você para mais essa aula de biologia, com muito amor, com muito carinho para você, aluno da Mediação Tecnológica do terceirão. Pensa, não é para pouco não, né? Vambora, então? Vamos dar uma olhada no nosso material. E a aula de hoje é super interessante. E, obviamente, que vai trazer vários conceitos que nós já vimos anteriormente, tá bom? Então, não pisca não. Vamos lá? Dá uma olhada no material? Essa é a nossa aula, galerinha, 13.1. Estamos já, né, com uma boa caminhada aí dentro da unidade 1. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a genética e a divisão celular. Perfeito? Nesse tema, a gente vai abordar o processo de divisão celular chamado de mitose e a divisão celular chamada de meiose. Depois dessa aula, você não vai mais titubear em nenhuma questão sobre esses dois temas de divisão celular. Vamos lá? As nossas habilidades, então, entender os componentes hereditários, as suas aplicações na engenharia genética e as questões éticas envolvidas, além de compreender a herança genética ligada, restrita e influenciada pelo sexo, identificando cada anomalia ligada a cada herança. E é isso aí, galera. Nós vamos agora nessa pegada forte aqui, falando de dois processos de divisões celulares importantíssimos, onde nós temos a separação, né? A divisão celular. Dividir é muito bom. Dividir é saber partilhar informações. Quando a gente fala, né, que a criança precisa aprender a dividir, nem sempre, né? Quando você está com um docinho ali, aí você diz assim, tem que dividir. Mas só que dividir é bom. Nesse caso aqui, é de suma importância, tá bom? Olha agora que a gente dá um... Chega mais pertinho de você, tá vendo? Sempre mudando, sempre inovando, é isso mesmo. E eu gosto de estar assim, pertinho de você, olhando pra você, ver se você não tá aí querendo cochilar, hein? Vai jogar uma água nesse rosto e vambora. Porque a aula de hoje vai trazer informações importantes e você não pode dormir, você não pode piscar. Vamos jogar na tela? Olha lá. Então, a gente vai começar falando sobre o ciclo celular, tá? E o que seria esse ciclo celular? Como o próprio nome está falando, é algo que vai tendo uma continuidade. Tem um início, tem um meio, tem um fim, mas ele vai reiniciando, vai acontecendo sempre esse processo. Então, o ciclo celular todo, ele inclui a intérfase e o processo de divisão celular, certo? Então, quando a gente fala em ciclo celular, você vai ter a intérfase e tem a divisão. Pode ser a meiose ou pode ser a mitose. Sendo que nessa divisão, eu obrigatoriamente tenho essas 4 fases. A prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Professora, nos dois processos de divisão, tanto na meiose quanto na mitose? Sim! Todas as duas vão ter esses 4 tipos de fases. Porém, quando a gente estiver falando da meiose, você vai ver que existe a meiose 1 e a meiose 2. Portanto, você vai ter também a prófase 1, prófase 2, prófase 3. Estou te pegando, né? Para ver se você está prestando atenção. Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. E aí na 2, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Te peguei. Não brinca não. Vamos seguindo? Olha lá. Então vamos conhecer esse período, né, em que a célula realmente vai passar a maior parte do seu tempo, que é a intérfase, tá bom? Aí aqui, a gente vai visualizar, tá? Vai visualizar aqui, ó, intérfase, todo esse período aqui. Isso aqui corresponde à divisão, tá vendo as fases?
Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Perfeito, né? Aí, ó, você tá vendo aqui que após o processo de divisão celular, que pode ser meiose ou mitose, eu tenho esse período aqui chamado de fase G1. O que é a fase G1? Olha aqui para mim. Na fase G1, na fase G1, eu vou ter tanto a sintetização de proteínas, tá bom? Quanto eu vou ter o crescimento da célula, certo? Ela acabou, é a fase que vai ser sucedida depois do processo de divisão celular, seja meiose ou mitose. Aconteceu o processo de divisão, entra no período G1, que faz parte aí da intéfase. E esse período, aí, logo como aconteceu a divisão celular, a célula, ela vai ter um aumento, tá? Ela vai crescer. E, detalhe, ela vai tentar identificar se os processos de divisões ou mitose ou meiose ocorreram de forma satisfatória. Se tá a distribuição dos cromossomos está tudo igual, está tudo certinho, está tudo nos conformes, tá? Se houve algum problema nesse processo após a divisão celular, o que vai acontecer? Esse período G1 faz com que a célula entre em apoptose, que ela vai estar programada para morrer. Tá bom? Deu alguma coisa, deu ruim, não foi bem efetuado essa divisão celular, aconteceu alguma alteração, tá? E aí, se ocorreu tudo bem, ela vai passar para a próxima fase. Vamos olhar na tela? Olha lá. Então, nós temos o período da fase aqui, longa também, né, galera? Fase S. Nessa fase S ocorre o que a gente viu na aula anterior. A duplicação ou a replicação de quê, professora? Do DNA. O ácido desoxirribonucleico vai duplicar. Ele tinha um só, ele duplica, tá bom? E aí agora ele vai estar mais preparado para sofrer novamente o processo de divisão. Mas aí ele está caminhando aqui, ó. Tá? Chega na fase G2. Eu não sei se vocês conseguem visualizar, mas aqui é a fase G2. Se vocês vissem com o que eu estou trabalhando aqui. Vamos embora. Nesse período G2, você também tem síntese de proteínas acontecendo. Só que nessa fase G2, você vai agora verificar se há alguma alteração em relação a mutações. Ou seja, as mutações, que são várias que a gente vai estudar mais pra frente, elas vão estar ocorrendo nessa fase aqui, nesse período G2. Tá? Professor, e aqui na fase G1 não acontece mutação? Não, ela vai acontecer as síndromes, tá? As síndromes normalmente são relacionadas a esse período da fase G1 e as mutações da fase G2. Perfeito? Então, a célula passa boa parte do tempo aqui, nesse período de intéfase, que tem essas três fases. G1, fase S, que é de duplicação, e fase G2. Perfeito? Aí a célula está preparada de novo para quê, prof? Para realizar ou mitose, linda, ou meiose. A minha letra está ficando cada vez mais linda, não tá, Vitor? Tá sim, vamos embora, vamos para frente. Seguindo. Então, vamos entrar agora na divisão mitótica ou da mitose. Qual é a importância dessa tão famosa divisão celular? A mitose ela vai servir para quê? Para a reprodução. No caso dos organismos que são chamados unicelulares, que vão reproduzir-se assexuadamente, tá? Nós vamos ter nos organismos pluricelulares a reparação de tecidos que são lesionados e a reposição também. Nós vamos ter elas envolvidas, ou o processo de divisão mitótica relacionado ao crescimento. Então, olha aqui para mim. Nós temos na mitose, tá? Você está passeando de bicicleta com o seu príncipe encantado. Está lá pedalando. De repente, você não viu o buraco. Ele não te avisou. Esse gato não sei, hein? Presta atenção. Aí você cai no buraco, a bicicleta, e você cai.
tá? Na sua queda, você ralou o seu joelho. Ou seja, você teve a lesão tecidual aí, né? O tecido epitelial foi detonado. Quem vai agir aí? As células vão começar a se dividir mitoticamente para regenerar aquele tecido que foi lesionado ali, tá? O seu crescimento, ele não acontece porque as suas células estão aumentando de tamanho, não. É porque elas estão multiplicando quantitativamente. Aí você vai se desenvolvendo, vai tendo seu crescimento, tá? Isso tanto nos vegetais quanto nos animais, perfeito? E você também vai ter aquelas células que vão ter um período, né, de vida, vamos dizer assim. Elas vão morrer, elas vão ser repostas com o processo de divisão celular, que é a mitose também. Tá bom? Vamos seguindo? Olha lá. Então, a mitose, ela é um processo contínuo de divisão celular. Mas, por motivos didáticos, para melhor compreendê-la, vamos dividi-la em fases. Quais são essas fases, prof? Deixa eu ver se tem alguma imagem aqui. Aí. Pronto. Prófase, a metáfase, a anáfase, a telófase. E o final da mitose, com a separação do citoplasma, é chamado de citocinese. Galera, um ponto importante para você, cara aluno do terceirão da mediação tecnológica, ou como alunos no geral que estudam biologia, que gostam da biologia. Tem muitos nomes? Tem. Muitas fases, são muitas informações. Numa aula só você tem uma chuva de informações. Então, o que eu te aconselho? Construir aqueles mapas mentais, né? Para que você consiga, então, fixar de forma mais rápida ou mais acessível. Quando você monta esses mapas, você vê um tema, aí você lembra rapidamente do seu mapa na sua mente. Você pode construir ele ou você pode simplesmente fazer essa construção mental, tá bom? Mas pode fazer escrito aí que fica legal. Mas então nós temos essas 4 fases que vão estar acontecendo no processo de mitose. E ela ocorre em todas as nossas células somáticas. Não é mais novidade esse nome pra gente. Células somáticas são o quê, galera? São todas as células que constituem o teu corpo. Todo o teu corpo tem células somáticas. Lá nos seus ovários, nos testículos, você vai ter as gônadas e você vai ter as estruturas que são produzidas por elas, que no caso são as células gaméticas, né? Células reprodutivas, os espermatozoides. E aí elas vão fazer parte das células sexuais, tá bom? Nós já estudamos isso já. Vamos seguindo então. Agora aqui na prófase, vamos detalhar o que acontece nessa fase, né? É a fase mais longa do processo de mitose. Os cromossomos começam a ficar visíveis devido à espirilação. O nucleolo começa a desaparecer. Lembra o que nós falamos na aula passada sobre o nucleolo, onde você vai ter todos os constituintes aí do material ribossômico que vai ajudar lá a sintetização de proteínas. Ok. Ocorre uma organização em torno do núcleo em um conjunto de fibras constituído chamado fuso de divisão ou fuso mitótico, tá bom? Então, tanto você vai ter essa condensação, né, o início da condensação dos cromossomos para se tornarem visíveis, quanto você vai ter também essas fibras auxiliando aí e muito no processo das fases posteriores. Vamos dar uma olhada? Olha lá. Então, aqui você tem a prófase. Essa aqui é a célula. Aqui você já tem, ó, o fuso mitótico, que surge a partir dos microtúbulos, que vão se ligar a esses cromossomos. Aqui na imagem a gente ainda está vendo a carioteca, mas ela vai se desfazer todinha nesse período de prófase, tá bom? Os cromossomos já estão, você consegue ver esses xizinhos, né, que são os cromossomos condensados, e você tem esse aumento, então, desse volume do núcleo. Os filamentos de cromatina vão começar a se condensar. O cromatina é aquela parte escura que a gente visualiza antes do processo de condensamento dos cromossomos.
E você vai ter os núcleos desaparecendo, além do par de centríolos dirigindo-se aos polos da célula. Ou seja, você tem aqui um parzinho de centríolos, tá? Eles migram aqui para essa região. Vou colocar aqui maior, porque você talvez não esteja vendo. Então, você tem um parzinho de centríolos que migram cada um para um polo da célula. Isso vai marcar, então, esse período de prófase. Formam-se as fibras do fuso cromático. A cariotega vai começar a se fragmentar, vai se diluir, como se fosse assim. Os cromossomos prendem-se às fibras do fuso, tá bom? E aqui a visualização mais legalzinha, né? Olha lá o parzinho de centríolos, eles vão começar a migrar, fica cada um numa extremidade da célula. O nucleolo, desculpa, a carioteca já vai se desintegrando, vai sumir completamente. O fuso, olha aqui, ó, que vai permitir ligar-se. Essa região é chamada de centrossomo, onde essas fibras vão ser formadas e que vão se ligar a essa região central, que a gente já estudou também, os centrômeros dos cromossomos, tá? Para quê, prof? Para que o processo de divisão ocorra de forma satisfatória, tá bom? Vamos seguindo. Na metáfase, que vem após a prófase, o que você vai ter? Qual é a característica marcante da metáfase? Como no próprio nome está falando ali, metá, né? Aí você associa metade, tá bom? Então, o que você vai ter? A célula, já com os centríolos lá posicionados nas extremidades. E olha aqui a posição desses cromossomos, galera. Um sobre o outro. Quantos cromossomos nós temos? 1, 2, 3, 4 cromossomos. Certo? Nós estamos falando de mitose. Perfeito? Então, esses cromossomos na metáfase vão estar aí, ó, alinhadinhos um sobre o outro, como se você empilhasse, né, os pratinhos. Mas aí, no caso, são os cromossomos, tá? Então, olha só, os cromossomos encontram-se alinhados em um mesmo plano na região equatorial da célula, denominado placa metafásica ou placa equatorial. É a característica marcante da metáfase. As cromátides irmãs, professora, eu não lembro mais o que são cromátides irmãs. São essas perninhas dos cromossomos, galera, tá? Que são unidas pelos centrômeros, certo? Então, essas cromátides irmãs estão unidas ainda pelos centrômeros. Vamos lá. Então, essa fase da metáfase, quando você vê qualquer imagem onde você tiver os cromossomos condensados, alinhados bem no centro, bem no meio, tá? Aí tem um detalhe que eu vou falar mais para o final da aula, tá bom? Porque a gente tem a metáfase da mitose, mas também nós temos a metáfase da meiose. Eita, prof, mas a meiose não tem 1 e 2? Pois é, calma teu coração que a gente vai ver essa parada. Agora vamos para a terceira fase da mitose, que é a anáfase. O que é que eu tenho de evidência nessa fase? O centrômero de cada cromossomo duplicado divide-se longitudinalmente, separando quem? As cromátides filhas. Preste atenção. Ele sofreu uma duplicação dos cromossomos antes de entrar no processo de divisão celular na fase S, não foi? Ok, aí ele aconteceu, tem um condensamento na prófase, perfeito. Tá lá os cromossomos com as duas cromatidezinhas bonitas. Agora na anáfase, eu vou ter a separação dessas cromátides filhas, tá bom? O que mais, prof, que a gente tem aí? Passam a ser chamados de cromossomos filhos e são puxados para os polos opostos da célula, orientados pela fibra do fuso. Olha lá as fibras do fuso que começaram a se formar lá na prófase, vão agora se ligar aos centrômeros e vão ajudar nessa separação. De quem? Das cromátides filhas, que uniam, formavam o cromossomo que estava duplicado. Perfeito? Olha lá. Quando os cromossomos filhos atingem os polos das células, termina a anáfase. Vamos dar uma olhada na imagem? Olha lá que bonitinho, galera. Aqui as fibras do fuso. Olha bem esse daqui, ó. Dá para ver direitinho. A fibra está bem ligada aqui ao centro. Tá vendo? Então, esses dois aqui faziam parte
de um cromossomo e essas duas cromátides elas eram unidas aqui, ó, tá? Elas estavam assim, opa, elas estavam assim. Então você tinha uma cromátide aqui e uma cromátide aqui. Agora elas são separadas, certo? A partir desse centrômero que se liga a esse fuso e leva eles para polos opostos. Isso marca a anáfase da mitose, separação das cromátides filhas. Perfeito, galera. Vamos seguindo para a gente estar finalizando a mitose. Então, a última fase, que é a telófase, você vai ter agora os cromossomos finos atingindo os polos, já chegou lá, tá tudo bem, tá tudo certo. Você vai ter o desaparecimento desse fuso, não vai mais precisar do fuso, então ele vai regredindo, ó. Tá? Vai desaparecer. Perfeito? O que mais que a gente tem? Vamos lá? Reorganização da membrana. Que membrana, professora? Membrana nuclear. Ela vai começar a ser constituída de novo. A carioteca. Só que agora a gente está vendo que nós temos dois núcleos. Ainda não aconteceu a divisão citoplasmática, tá bom? Olha lá. Descondensação dos cromossomos. Aqui você não está mais conseguindo visualizar os xizinhos direito. Ele vai virar cromatina novamente, tá? Onde você não consegue diferenciar e tá tudo as proteínas junto com o material do DNA tudo misturado. E você vai ter o reaparecimento dos nucléolos, tá bom? As células filhas vão se separar, certo? Agora começa o processo de separação aqui, ó. Cadê? Aqui. Certo? Mas ela vai finalizar na telófase? Não. Vamos lá, porque tem a citocinese. A partição ou a separação em duas cópias é chamada de citocinese. E ela ocorre de fora para dentro. É como se eu tivesse... Você já brincou, né? Com aquele balão, o balão tá cheinho, você pega assim, ele começa a espremer, ele fica divididinho. Ele não estoura. Estoura? Não. Mas você fez uma força, ser uma força de fora para dentro, espremeu formando duas partes. Perceba que a citocinese é, na verdade, a divisão de quem? Do citoplasma. Essa divisão pode ter o início já na anáfase, tá? Dependendo da célula, certo? Então, vai começando todo esse processo aí de divisão citoplasmática até formar duas novas células. E o detalhe para o processo de mitose é que você vai ter a mesma quantidade de cromossomos na célula mãe, você vai ter na célula filha. Uma célula sofreu o processo de divisão, você tem duas novas células e essas duas novas células têm a mesma quantidade. Se essa célula era 2N, você vai ter duas células também 2Ns, tá? Só que aqui a gente tem um detalhe que é a célula vegetal também vai sofrer processos de mitose, porque ela também tem seu desenvolvimento, seu crescimento. Só que dois pontos aqui são importantes. Nas plantas, nos vegetais, a mitose, tá? Ela vai ocorrer duas diferenças. Que diferenças são essas, prof? Elas não formam, elas não têm centríolos, portanto, o centrossomo delas, essa região aqui, ó, não precisa de centríolos, porque elas não têm. E aí o que vai acontecer? Eles mesmos, essa região do centrossomo vai começar a emitir, no período de divisão, essas fibras para fazer aquela mesma separação das cromátides lá no processo de anáfase, tá bom? Então a gente diz que nos vegetais não existe, né, essa separação pelos centríolos, ela é áster, né, chamada de áster, tá? E outro ponto importante, ela é anastral, né? Devido à ausência desses centríolos. Vamos para a próxima diferença. A separação desse citoplasma. Lá na célula animal, a força ela é de fora para... Ai, cadê o outro lado? De fora para dentro, é assim. Lembra lá do balãozinho. Mas... Eita, foi quase em cima do Vitor. Mas aqui, ela exerce uma força centrífuga. Ou seja, ela vai ser de dentro para fora, tá? Vou colocar assim. Então, lá é centrípeta
de fora para dentro, na animal, e na vegetal é centrífuga, lembra da maquininha da mamãe, né? Ela vai ser de dentro para fora. Isso normalmente cai em alguma coisinha para ver se você está ligado. É força centrípeta ou força centrífuga, tá? Então, nos vegetais vai ser centrífuga. Perfeito? Vamos seguindo? Agora nós vamos entrar no processo de meiose, onde nós somos fruto desse processo, certo? Um dia, seu pai e sua mãe se apaixonaram, casaram, tiveram uma relação e dessa relação surgiu você, certo? Então, você é fruto do encontro dos gametas do seu pai e da sua mamãe, né? Se não fosse o processo de meiose, esses gametas não existiriam. Certo? Então, é importante você lembrar, meiose, ela vai ser a responsável pela formação dos gametas. Não pode esquecer isso. Mitose, regeneração, tecidos lesionados, crescimento, tá bom? Reprodução nos organismos unicelulares. Ok? Não dá para esquecer mais isso, né? Vamos para a tela? No processo de meiose, você tem duas situações. O primeiro momento ele é chamado de reducional e o segundo momento é chamado de equacional, mas ambos vão ter as fases prófase, metáfase, anáfase e telófase, tá certo? Só que como a gente tem duas fases diferentes, 1 e 2, aí algumas coisas vão ser diferentes, tá bom? Então, quando a gente fala de reducional, quer dizer que está reduzindo. Reduzindo o quê, professora? Em uma célula que é 2N, tá? Essa célula agora vai se transformar em N. Certo? A gente vai aprofundar isso aí, já calma. E no final dessa fase aqui, você vai ter 4 células, tudo N. Então, a primeira coisa que precisa acontecer é a redução do número de cromossomos nas células. Por quê? Eu preciso formar gametas. Nos gametas, eu preciso de metade do número de cromossomos da espécie. A nossa espécie humana tem quantos cromossomos? 46, não é isso? Nos nossos gametas, temos a metade, 23, nos ovócitos secundários, no caso da mulher, e 23 nos espermatozoides, que vão se encontrar através da fecundação, formando um novo indivíduo, 2N novamente. Certinho, galera? Então, vamos seguindo. Então, ele ocorre apenas, pode jogar na tela, com 2 linhagens germinativas, masculina e feminina. Uma célula dá origem a 4 novas células com metade do número de cromossomos da célula inicial. E a importância, então, nesse processo é a variabilidade genética. Não esqueça isso, meus amores. Variabilidade genética. Formação dos gametas na reprodução sexuada e nas células germinativas, tá bom? Vamos seguindo. O tempo passa. Meiose 1. Vamos ter todas as 4 fases, prof? Sim. Agora preste atenção na prófase 1 da meiose. Nessa fase aqui, você vai ter, da prófase 1, você vai ter 4 divisões. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Professora, pelo amor de Deus, você não falou de nenhuma delas na mitose, porque não acontece na mitose, tá bom? Essas 4 vão acontecer essas 5 vão acontecer dentro da prófase 1. Por quê, professora? Porque vão marcar eventos distintos. Olha aqui, na fase do leptóteno, os cromossomos eles vão se condensar e vão se tornar visíveis através do surgimento dos cromômeros, tá bom? Então, vai começar todo esse processo de diferenciação da cromatina para a formação dos cromossomos. Agora, olha aqui na fase do zigóteno. Ocorre a sinapse, ou seja, o pareamento dos cromossomos, o quê? Homólogos. Olha eles aqui, ó. Eles já se condensaram, já estão bem visíveis, e agora os homólogos vão se parear. Entrar aí nas sinapses, tá bom? Olha a próxima fase, paquíteno. Então, lá no zigóteno, pareou.
cromossomos homólogos. Agora aqui vai ocorrer um evento muito importante. Em que fase, professora? Paquíteno, que é chamado de crossing over. É esse evento aqui que vai permitir com que haja essa variabilidade, tá bom? Troca, o que é isso? Troca de segmentos homólogos entre cromátides não irmãs. Por que não irmãs? Porque eles não fazem parte dos mesmos cromossomos. Você tem um par de cromossomos homólogos aqui, outro par de cromossomos homólogos. Agora, eles vão trocar trechos entre eles, tá bom? Entendeu? Então, você vai ter um pedacinho de uma cromátide vai migrar para o cromossomo não homólogo dele. E aí, sim, eu vou ter uma variabilidade, que um gene que não estava nessa cromátide desse cromossomo vai agora aparecer ali. E esse evento, isso ocorre naturalmente, não é processo mutacional, porque a gente vai ver algumas situações de mutações aí. Mas esse é um evento natural e ocorre na fase de paquíteno da prófase 1, tá bom? Diplóteno, melhor visualização dos quiasmas. O que é isso, professora? Pronto, agora lascou-se, porque eu não sei mais o que é isso, não. Tanta informação. Pontos, são pontos de contato entre as cromátides. Onde é que eu visualizo isso? Aqui, ó. É como se fosse uma colinha, é onde vai estar identificando pra gente aonde aconteceu esses crossing over. E eles vão ficar unidinhos ali, tá? Formando esses quiasmas e depois eles vão se separar. E isso é marcado na fase do diplóteno, tá bom? Diacinese, os cromossomos migram para o equador. Por que eles estão migrando para o equador? Porque depois da fase de prófase, qual é a sequência? Metáfase. Metáfase 1, porque nós estamos na meiose 1. Perfeito? Na metáfase 1, olha lá que lindinho, que bonitinho. Prof, mas eu estou vendo aqui uma coisa diferente. Muito bem que você é um aluno observador. Lá na metáfase da mitose, eu tinha lá a célula e os cromossomos estavam também no centro, mas eles estavam um sobre o outro, não é isso? Agora, olha só que interessante. Aqui na metáfase 1 da meiose, eu tenho os homólogozinhos unidos, ó, pareadinhos. Professora, como é que tá bonitinho? Esse vermelhinho tá com a perninha azul. E o azul tá com a perninha vermelha, porque aconteceu lá no paquíteno, no crossing over. Muito bem, game over não, viu? Preste atenção, tá? Ok, tá tudo bem, tá tudo correndo ao natural. Então, essa é a primeira observação. Na metáfase 1, eu vou ter os cromossomos homólogos um do ladinho do outro. É como se fosse um parceirinho, tá? Vão dançar quadrilhas, tá? Os parceirinhos ali. No centro também, certo? Vamos para a próxima? Anáfase. A anáfase também vai ser um pouquinho diferente. Olha aqui, galerinha. Na anáfase da mitose, eu tenho a separação das cromátides filhas, ou cromátides irmãs do cromossomo. Eu tinha aqui o cromossomo, eles vão se separar. Opa! Tá? Vai um para o lado, outro para o outro. Aqui, ó, eu tenho os cromossomos homólogos, e quem vai separar são esses cromossomos homólogos. Na anáfase 1, perfeito? Na anáfase 1 eu tenho a separação dos cromossomos homólogos. Lá na anáfase da mitose eu tenho a separação das cromátides irmãs. Certinho? Vamos continuando aí. E agora na telófase, prof? Você vai ter o reaparecimento vai reconstituir tudo que tinha sumido, vai voltar a aparecer. A carioteca vai aparecer de novo, o fuso mitótico vai desaparecer porque não tem mais serventia. E aí você vai ter o início da citocinese, que é a divisão citoplasmática. Tá bom? Vamos acelerar aqui um pouquinho. Prófase 2. Prof, vai começar tudo de novo? Vai se descondensar o núcleo, a carioteca, essa região aqui. O que estava condensado, descondensado, vai começar a se condensar para formar os cromossomos novamente, tá bom? Na metáfase 2, olha aqui, eu tenho novamente um sobre o outro, ó. Só que agora, né, ao contrário da metáfase 1, que eu tenho um do ladinho do outro, eu tenho um cromossomo. E esses cromossomos estão ligados aqui, ó. Essa fibra está ligada ao centrômero deles. Por quê?
Porque quando ocorrer a próxima fase, professora, agora vai separar as cromátides irmãs. Perfeito. Então, na metáfase eles se alinham, tá? E aí, na anáfase 2, eu vou ter a separação também, como lá na mitose, na anáfase da mitose, a separação das cromátides irmãs. Olha que legal, que bonitinho. Já está começando as fibras do fuso regredirem, tá bom? Vai começar novamente a formação do núcleo e aí vai ficar tudo lindo e maravilhoso para poder a telófase dar continuidade, tá? A força centrípeta, aquela força de estrangulamento de fora para dentro vai acontecer, dividindo aí essa célula. E agora um ponto importante. Nós temos aqui, ó, lembra da intéfase? Lembro, prof. A intéfase é aquele período que a célula está inativa? Não. Tem muita coisa acontecendo. Síntese de proteína, duplicação de DNA, tá tudo acontecendo aqui nessa intéfase. A célula só não está se dividindo, os processos metabólicos estão acontecendo aqui, tranquilo, tá? A célula é uma unidade viva e totalmente assim, ativa, certo? Aí, essa célula passou pelo período G1, entrou na fase S, aí fez o período G2, começou a divisão. Qual é a divisão? Na meiose. Só que ela vai passar pela meiose 1 e depois pela meiose 2. Na meiose 1, eu tenho os processos dentro da prófase 1, todas aquelas 5, paquítono, zigótono, patatatá. E aí você vai ter, então, pontos de quiasmas, onde aconteceu na paquítono o cross-over. Beleza. Tenho na metáfase o pareamento dos cromossomos homólogos bem no centro, na linha equatorial. Depois a separação dos cromossomos homólogos, indo cada um migrando para um lado. Perfeito. E aí eu tenho duas células. Aqui eu já tenho células N, com um único cromossomo. Aqui a célula era 2N. Perfeito? Vai continuar o processo de novo, prófase, metáfase, anáfase. Aqui, ó, metáfase, aqui anáfase. Surgiram agora 4 células, que é finalizando o processo de meiose 2, cada um com um cromossomo. E aqui eu tenho ou espermatozoide ou ovócito secundário. Certo? Galerinha, lá na mitose eu vou ter essa célula, que era 2N, vai duplicar, vai sofrer aquela força centrípeta na citocinese, vai formar 2 células idênticas, iguais. Qual é a intenção? Qual é a intenção? Olha aqui para mim. Deixa eu ver uma coisa. Qual é a intenção do processo de mitose? Permitir o crescimento, reconstituição de células que foram mortas, tá bom? Reposição de tecido. Aí, essa célula é idêntica. Então, eu tinha uma célula 2N, vou ter 2 células 2N também. Na meiose, não. Eu tenho uma célula 2N, na primeira, reducional, eu tenho já o número da metade dos cromossomos, de 46 para 23, e na próxima eu vou ter 4 células 23, que são os gametas. Perfeito, galera? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. É muita informação, né? Professora, prófase, metáfase, anáfase, telófase, e ainda tem aquelas 5 lá na paradinha da prófase 1, né? Da meiose, mas é assim mesmo. Eu te aguardo pra gente fazer aquela revisão. Beijo no coração. Vamos lá!